Uma das passagens que mais me constrange o meu coração é a morte de Cristo. Você imagina Jesus agora, ele no jardim do Getsemane, a palavra do Senhor diz que ele estava orando, a sua alma, o seu espírito estava em agonia. Que do lugar do suor saia sangue. Isso é comprovado cientificamente que o homem ele pode entrar num estado de sofrimento, de pavor extremo, que os seus vasos capilares podem se romper e estourar. Isso em casos específicos, caso extremo. Isso já foi comprovado pela medicina. Isso quer dizer que Jesus estava numa situação extrema de pavor, de dor e sofrimento, porque ele sabia que do jardim do Getsemane até o Gólgota, ele tinha uma missão a cumprir. Eu quero dizer para vocês, a maior dor que Jesus sentiu não foi o pavor, naquele momento, jardim de Getsemane, onde o seu suor saía sangue, não. A maior dor não foi ele ser entregue aos soldados e tomado tapa na cara, arrastado aos tribunais. Quer dizer que foi o julgamento mais rápido do mundo. Em menos de 72 horas, Jesus experimentou 6 tribunais. Ele é arrastado para o Sinédrio composto por 70 sacerdotes que julgavam o crime pela religião. Não acusaram, não encontraram culpa alguma em Jesus. Gira leva para Pilato para Herodes, e aquele vai e vem. Afinal das contas, ele está ali sendo julgado pela humanidade. De um lado Barrabás, de outro lado Jesus, de um lado Jesus representando a salvação para este mundo, a solução para a nossa vida, e de um outro lado Barrabás representando as trevas, o inferno, Satanás. Mas o mundo preferiu Barrabás. Há um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não pedia a morte de Cristo. Jesus é condenado. A partir da sua condenação, Jesus ia passar por algumas etapas de sofrimento. E a primeira era uma sala de espancamento. Pegam Jesus, amarram um tronco e pegam um chicote. Aonde esse chicote ele tinha 2 tiras de couro bem trabalhadas especificamente para o condenado Jesus. Uma tira mais largas e mais curtas tinha pedaços de chumbo que tinham uma só finalidade de criar hematomas, bater no corpo e criar hematomas. Outras tiras mais compridas, longas, mas na ponta dessas tiras longas tinha pedaço de ossos que tinha uma só finalidade, quando bater no corpo de Jesus, de se lacerar a sua carne. Ali dizia que um condenado não poderia tomar mais de 40 chicotadas. Não era que o soldado, ele poderia fazer sua contagem, 38, 39, eu errei, e poderia voltar. Praticamente Jesus tomou mais de 40 chicotadas. Aqueles soldados, aqueles brutamontes, soldados cruéis, eles batiam sem pena, sem dó, deslacerava o corpo de Jesus. Imagine agora Jesus, ele deitado, ele caído na sua própria poça de sangue, por tua causa, por minha causa. Ainda não foi a pior dor. Vocês vão entender por que Jesus lá no Getsemane, lá atrás, ele chorava, o seu suor transformava em sangue. Por que esse pavor? Não era o medo das chicotadas, porque o pior estava para vir. Tiram Jesus da sala de espancamento e leva para uma sala de coroamento. Todo rei precisa de uma coroa, e prepararam uma coroa de espinhos, um espinho chamado espinho Ciro Cristo, aproximadamente, cada ponta de espinho 5 centímetros, e foram bem preparadas e trabalhadas para colocar a cabeça de Cristo. Imagine agora essa coroa cravada na cabeça de Jesus. A cabeça é uma parte que irriga muito sangue. Imagine quando essa coroa ela perfura o couro cabeludo, o crânio do Senhor Jesus Cristo, sangue espirra, estoura sangue. Imagina as dores latejando que o Senhor sentiu por minha causa e por tua causa.
E depois daquela sala de curamento, colocaram as vestes talares, o corpo de Jesus, um bife humano, uma carne viva, aquela roupa que cobria a chaga do seu Jesus. Colocaram a sua cruz, porque todo condenado tinha que carregar a sua própria cruz, para a sua própria vergonha. Imagina aquelas ruas apertadas de Jerusalém, ali em torno de 600 metros de onde Jesus estava até o Gólgota. A cada passo de Jesus parecia uma eternidade. Multidões gritavam: crucifica, mata, mata. E por que tanto ódio? Imagine quando Jesus chega cansado, o corpo cheio de dores, do lugar da execução, cava seu buraco, coloca a sua cruz ali deitada, pega o corpo de Jesus, deitam sobre aquela cruz, aquela madeira áspera. Imagine quando tira aquelas roupas do Senhor, as vestes, aquelas vestes grudadas nas chagas. É como a atadura de uma ferida, tirando a seco. Dores latejantes. Cravaram sobre as mãos os punhos de Jesus. Porque mão aqui, na palma aqui. Porque se os cravos fossem na palma da mão, o próprio corpo de Jesus rasgaria a palma da mão. Aqui tem nervos. Esses nervos meridionais são dores e nervos que quando eles são rompidos, tocados, são dores latejantes. Por minha causa, por causa, cravaram aqueles pregos nas mãos e dos pés do Senhor. Eu imagino agora quando hasteia aquela cruz, que a ponta da cruz procura um buraco e a cruz desce. O peso do próprio corpo de Jesus. O impacto foi violento. As dores foram latejantes. Jesus ia no outro mundo, voltava de dor. O Salmo 22 diz, e descreve a maneira que Jesus morreu na cruz. As suas órbitas dos olhos estufaram, os seus ossos, todos eles dava para contar. A sua língua se derreteu como cera, por minha causa e por tua causa. Imagine Jesus nesta posição, inerte naquela cruz, cabeça baixa. Faltava oxigênio no cérebro, ele tinha uma sensação de desmaio constante. Ele precisaria esticar o seu corpo, levantar a sua cabeça, aquela coroa tocando naquela madeira áspera. As dores eram latejantes, para que pudesse entrar oxigênio no cérebro. Ele precisaria falar alguma coisa. E nessa posição, o tempo que ele ficou, os músculos peitorais intercostais, aquilo dava uma cãibra de nó, com dores latejantes, comprimindo o seu pulmão. Ele tinha uma sensação que estava morrendo afogado, não tinha ar. A sua respiração queimava igual fogo, a sua garganta estava na carne viva. Foi na cruz, e foi por ele, por nossa causa. Jesus, ele precisaria falar algumas coisas para o Pai. Eu imagino Deus Pai sentado no trono, olhando para o seu filho na cruz, e virava o rosto. Você entende que a maior dor que Jesus passou do Getsemane ao Gólgota foi aquele momento que o Pai abandonou ele na cruz, porque ele vinha para esta missão. Estava sobre o corpo de Jesus toda a nossa maldição, toda a nossa enfermidade. O Deus Pai vira o rosto e não olha para o Filho. O seu Filho está ali, totalmente distante do Pai. A maior dor é o ser humano se separar do Pai. Nunca se separe do Pai. Pastor, como é que o homem se separa do Pai? Todo aquele que morre, que seu corpo toma, que a sua alma parte para a eternidade, uma eternidade sem Cristo, está desligado do Pai. Essa é a pior dor. Jesus, com muita dificuldade para falar,
olha para o alto e diz: Pai, Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. Na cruz, o Senhor perdoa os seus inimigos. Talvez você agora carrega no teu coração tanto ódio, tanta mágoa, você não consegue perdoar. Mateus capítulo 6 diz: se a gente não perdoar os nossos irmãos, Ele não nos perdoa. Para que você receba o perdão de Deus, perdoe os seus semelhantes. O Senhor Jesus na cruz perdoou os seus inimigos. A Bíblia diz: se bater numa face, oferece a outra. Não é o rosto para você dar para bater do outro lado, o perdão. Se eu não perdoar, eu não tenho o perdão de Deus. Se eu não tenho o perdão de Deus, eu estou desligado de Deus. Jesus morreu na cruz e nos perdoou. Um dia nós éramos inimigo mortal de Deus, mas o Senhor nos resgatou das trevas. O pecado é como um vômito. Você teria coragem, no momento que você vomitar, você pegar de volta o vômito e beber e tomar de volta para si? É repugnante isso. O estômago não aceita. Assim é o pecado. O pecado para Deus é como se a gente atrás do próprio vômito se anoje do pecado. Assim como você tem nojo do próprio vômito, aprenda a ter nojo do seu próprio pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus. É errar o alvo. Deus, ele é santo. Deus não pode contemplar o pecado. A morte de Jesus na cruz foi por minha causa, pela tua causa. Aquele que vem a mim, toma a sua cruz, negue a si mesmo. Você está pronto a negar ao seu eu, a você mesmo? Você está pronto a carregar esta cruz? Às vezes o seu ombro está ferido, você quer largar a cruz. Eu quero dizer que sem cruz não há evangelho. Todo problema não é dar o primeiro passo carregando a cruz. A solução é chegar até o fim com essa cruz. É com ela que nós entraremos no céu. A cruz significa renúncia. Uma vida de renúncia para com Deus, de sacrifício para com Deus. Renuncie a sua vida. Entrega a tua vida a Cristo. Vale a pena entregar a vida a Cristo. Que foi por mim e por você que Ele morreu na cruz, para que possamos ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.